Os verdadeiros vencedores do primeiro turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo não são Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, como foi apresentado no resultado oficial. Calma, eu não estou falando de fraude ou algo nesse sentido, apesar da clara existência de interferências no processo. Eu estou falando sobre o que o resultado oficial realmente significa, porque ele foi, na verdade, uma grande vitória para os cidadãos brasileiros, apesar de não ter sido aquilo que boa parte da direita gostaria que fosse. Nesse vídeo eu vou explicar tudo isso para você, mas antes vamos analisar um panorama geral desse primeiro turno em todo o Brasil, porque para Lula e para o PT a derrota foi catastrófica. Quem acompanhou a apuração dos votos em tempo real durante as 4 horas de transmissão ao vivo aqui no canal neste domingo, viu que 11 capitais tiveram prefeitos eleitos ou reeleitos já no primeiro turno. Foi o caso do Rio de Janeiro, Recife, Florianópolis, Salvador, Vitória, Teresina, São Luís, Maceió, Macapá, Boa Vista e Rio Branco. As outras capitais, somadas às demais cidades com mais de 200 mil habitantes onde não houve definição no primeiro turno, totalizam 52 municípios onde ainda haverá segundo turno para os seus respectivos cargos de prefeito. Com o resultado do primeiro turno, o PSD se tornou o partido com o maior número de prefeituras no Brasil, são 882, lembrando que esse número ainda pode aumentar no segundo turno. Esse número é o maior da história do partido também, que vem apresentando um número crescente em eleições municipais desde 2012. O antigo líder, o MDB, caiu para o segundo lugar, tendo 856 prefeitos eleitos nesse primeiro turno de 2024. Esse número é maior do que o de 2020, mas menor do que 2016, 2012 e 2008. Seguindo na ordem de partidos por número de prefeituras conquistadas, o PP é o terceiro, em quarto ficou o União e em quinto o PL, que teve até o momento 512 prefeitos eleitos, com um crescimento significativo em relação a 2020, quando o número foi de 344. Lembrando que 2020 foi a primeira eleição municipal do partido depois do ingresso de Bolsonaro. Lula, que rodou o Brasil nos últimos meses, bancado com dinheiro do povo brasileiro, para inaugurar até mesmo obras inacabadas, ou que não tinham investimentos do governo federal, ou ainda que simplesmente não eram obras da gestão dele, tudo isso para promover os seus candidatos, viu o seu partido, o PT, ficar apenas em 9º lugar, com 248 prefeitos eleitos no primeiro turno. Esse número é maior que o de 2020, mas representa menos do que a metade dos prefeitos que o partido tinha em 2008 e 2012, quando estava também à frente da presidência da República. Outros resultados muito positivos para o povo brasileiro foram as quedas de outros partidos de esquerda e extrema esquerda. O PDT, que vinha mantendo uma constante de mais de 300 prefeitos nas últimas 4 eleições, até o momento em 2024 elegeu apenas 149. O Partido Comunista do Brasil, que nem deveria existir, já que o comunismo assassinou cerca de 110 milhões de pessoas e foi o regime ditatorial mais letal do século XX, chegou a ter 81 prefeitos em 2016, caiu para 46 em 2020 e até o momento em 2024 tem apenas 19. E o PSOL, que chegou a ter 5 prefeitos em 2020, até o momento não teve nenhum eleito em 2024 e espero que continue assim, principalmente no caso de Guilherme Boulos. Por outro lado, o Partido Novo, que até o momento tem se mostrado o partido mais coerente com os princípios defendidos pela direita nas votações no Congresso Nacional, tinha apenas um prefeito eleito em 2020 e agora, em 2024, já teve 18 no primeiro turno. Todos esses dados foram reunidos nessa tabela pelo Poder 360 e comparavam o número de prefeituras de cada partido. Agora vamos dar uma olhada em um outro comparativo, também do Poder 360, só que agora em número de votos absolutos recebidos por cada um dos partidos para prefeito nesse primeiro turno. Nesse quesito, o PL foi o líder, com 15,7 milhões de votos em todo o país, um número que triplicou em relação à votação recebida pelo partido em 2020, quando foram 4,7 milhões de votos. O segundo colocado foi o PSD, com 14,5 milhões de votos, seguido pelo MDB, União e PP. O PT de Lula foi o sexto colocado nesse comparativo, com 8,9 milhões de votos em todo o Brasil, um número infelizmente ainda maior do que os 6,9 milhões de 2020. Dos 3 partidos de esquerda e extrema esquerda que eu citei no comparativo anterior, que perderam um número significativo de prefeituras, o PDT teve uma queda de 5,3 para 3,2 milhões de votos de 2020 para 2024 e o Partido Comunista do Brasil caiu de 1,2 milhões para 0,3 milhões entre as duas eleições. Mas o PSOL cresceu de 2,2 para 2,6
6 milhões de votos. O Partido Novo, que eu também citei no comparativo anterior, teve um crescimento muito significativo nesse parâmetro também. Em 2020 foram 0,4 milhões de votos e agora em 2024 1,5 milhão. Em relação às capitais, o cenário foi catastrófico para Lula e o PT. No primeiro turno, o partido do presidente não teve nenhum prefeito eleito, enquanto o PL de Bolsonaro já elegeu 2, em Maceió e em Rio Branco. No segundo turno, o PT ainda está na disputa em apenas 4 capitais, Fortaleza, Cuiabá, Natal e Porto Alegre. Mas nas 4, os candidatos do partido não são favoritos, pois ficaram em segundo lugar no primeiro turno. E ainda por cima, em 2 dessas 4 disputas, o adversário é do PL, que é o caso de Fortaleza e de Cuiabá. Nem mesmo em São Bernardo do Campo, São Paulo, o reduto político de Lula e um município visto como prioridade pelo partido, o PT deixou de passar vergonha. O candidato petista, Luiz Fernando, não foi nem para o segundo turno, pois ficou em terceiro lugar, com mais de 3 pontos percentuais de diferença em relação ao segundo colocado. O resultado dessas eleições municipais para Lula e o PT é uma derrota vergonhosa, não apenas pelo fato do partido perder poder dentro das prefeituras, principalmente nas capitais. É uma derrota vergonhosa também por ser mais um retrato, assim como as manifestações e reuniões nas ruas ao longo dos últimos anos, do contraste entre a vontade da maioria do povo brasileiro e o resultado da eleição de 2022. Mas esse ainda não é o resultado de mais impacto desse último domingo para o povo brasileiro. Só que antes de falar sobre ele, um parceiro aqui do nosso canal tem um recado de utilidade pública para você. Você sente que a ansiedade está dominando sua vida? Coração acelerado, preocupação constante, você não consegue relaxar. Isso já está prejudicando sua vida profissional, financeira e a sua vida familiar? Eu quero te dizer que eu entendo perfeitamente o que você está passando. Meu nome é Felipe Felice, sou psicólogo especializado no tratamento de pessoas com ansiedade. Eu gravei um vídeo de 5 minutos onde eu explico como você pode ter o controle da ansiedade em 7 dias com um passo a passo natural e científico. Clique agora mesmo no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para descobrir o passo a passo que pode te libertar da ansiedade. Retome o controle da sua vida. Clique agora no link e vem comigo que eu vou estar te esperando. Não perca essa chance. Clique no link aqui na descrição ou no comentário fixado e aprenda a controlar a sua ansiedade. Se você estiver assistindo a esse vídeo na TV Flórida ou em outro lugar que não seja o canal Paulo Baltokowski no YouTube, basta digitar no seu navegador o link que está aparecendo agora aqui na sua tela. Agora sim, os verdadeiros vencedores do primeiro turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo não são Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, como foi apresentado no resultado oficial, e agora você vai entender o porquê. Eu não estou falando sobre fraude ou algo nesse sentido, apesar de todas as interferências que ocorreram durante toda a campanha, como a censura aplicada a apenas um lado, os diferentes pesos e diferentes medidas da justiça em relação aos candidatos, entre outras coisas que acabam sim influenciando o resultado. Eu estou falando sobre a vitória do povo brasileiro contra o sistema nessas eleições em São Paulo e a esperança que isso traz para o nosso futuro. Não se trata da figura de Pablo Marçal. Se trata do fato de que um candidato sem tempo de televisão, sem tempo de rádio e principalmente sem usar R$1 de dinheiro público, conseguiu competir de igual para igual com quem pertence ao sistema. Nunes recebeu mais de 44 milhões de reais de dinheiro público para financiar a sua campanha. Boulos recebeu quase 65 milhões de reais de dinheiro do povo brasileiro. Os dois ainda foram os candidatos que mais tiveram tempo de televisão e de rádio. E apesar de terem sido os dois mais votados, a diferença para o terceiro colocado foi muito pequena, foi de menos de 60 mil votos, menos de 1% dos votos válidos. Isso significa que é possível, sim, competir contra todo esse sistema bancado com dinheiro público, mesmo sem fazer uso desse dinheiro. Marçal cometeu seus erros durante a campanha e, ao meu ver, aquele laudo médico foi um erro fatal, mas ele provou que, com o celular na mão e uma rede social, é possível ter mais de 1.700.000 votos na maior cidade do país. Ficou provado com essa eleição que essa narrativa criada pelo sistema para justificar os bilhões de reais de dinheiro público que são destinados ao financiamento de campanhas a cada 2 anos é uma farsa. Ficou provado que o financiamento de campanhas com dinheiro público e a distribuição de tempo de rádio e TV não passam de mecanismos do sistema para fazer com que sempre os mesmos partidos permaneçam no poder. A narrativa é de que é necessário garantir uma disputa justa, mas esse mecanismo faz justamente o contrário. Ficou provado com essa eleição que é possível competir de igual para igual, mesmo com todo o sistema jogando contra, mesmo com os integrantes desse sistema apontando abuso de poder econômico e um candidato que apenas usou de forma inteligente suas redes sociais, sem contar aquela
patética intimação de Moraes na véspera da eleição, enquanto o próprio sistema se apropria de bilhões de reais do povo brasileiro para financiar as suas próprias campanhas. Ficou provado com essa eleição que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, estava errado ao apoiar um candidato de centro por pensar que não haveria chance de um candidato que defende os princípios da direita vencer uma eleição na cidade de São Paulo. Ficou provado também para o Partido Novo que não é preciso aceitar dinheiro público para ter a chance de chegar aos cargos necessários para que de lá de dentro as regras possam ser mudadas. A política brasileira já não é mais a mesma. O sistema já não é mais imbatível como era antes. Você pode até não concordar com a postura das pessoas que representaram essa reviravolta, mas o resultado é concreto e pode ser que seja a chance que o povo brasileiro precisava para provar que é possível escolher representantes sem ser roubado diariamente. Um grande abraço e até a próxima.